Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos os mistérios da religião e descobrimos curiosidades que vão além do que você imagina. Aqui, buscamos entender as histórias e os ensinamentos de Deus que moldaram o mundo, além de trazer reflexões que nos conectam com as pessoas de diversas culturas e crenças. Então, se você tem curiosidade e gosta de aprender, estar no lugar certo, se inscreva, deixa seu like se gostou e venha expandir seu conhecimento com a gente. O encontro de São Francisco de Assis com o sultão Malik al-Kamil. Em 1219, durante a Quinta Cruzada, São Francisco de Assis fez algo surpreendente para a época. Ao invés de lutar contra os muçulmanos, como era o objetivo da cruzada, ele optou por ir ao encontro do sultão Malik al-Kamil, líder do Egito. O episódio é um dos exemplos mais notáveis de busca pela paz em meio a um contexto de guerra religiosa. São Francisco, motivado por sua fé e seu desejo de evangelizar, atravessou as linhas de batalha e foi até o acampamento do sultão em Damieta. Quando chegou lá, ele pediu uma audiência com Malik al-Kamil, que surpreendentemente aceitou. Durante o encontro, São Francisco pregou sobre o cristianismo, mas mais importante ainda, demonstrou respeito e compreensão pela cultura muçulmana. Há relatos de que o sultão ficou impressionado com a sinceridade e humildade do santo, embora não tenha se convertido. Esse encontro entre o líder cristão e o líder muçulmano é, frequentemente visto, como um ato de coragem e um símbolo do diálogo interreligioso em tempos de conflito. São Francisco e Malik al-Kamil, em vez de se engajarem em combate, discutiram temas de fé e procuraram maneiras de coexistir pacificamente. A história desse encontro raramente é discutida fora dos círculos mais aprofundados de estudos interreligiosos, mas é um belo exemplo de tolerância e da possibilidade de diálogo, mesmo em tempos de grande divisão religiosa. Após o encontro inicial entre São Francisco e o sultão, as conversas entre os dois se tornaram uma oportunidade rara de intercâmbio entre o cristianismo e o islamismo, em um momento em que as cruzadas estavam em pleno andamento. Embora o sultão não tenha se convertido ao cristianismo, ele ficou profundamente impressionado com a humildade e a sinceridade de São Francisco, um homem que, em meio ao conflito, buscava mais entender do que impor. São Francisco, em sua fé radical, buscava não apenas pregar a mensagem cristã, mas também a viver de acordo com o exemplo de Cristo. A paz, a compaixão e o amor pelos outros, independentemente da religião. Durante suas conversas com Malik al-Kamil, São Francisco tentou encontrar pontos de contato entre as duas religiões. De acordo com algumas versões da história, ele ficou tão tocado pela generosidade do sultão e sua corte que chegou a sugerir que talvez a verdadeira cruzada fosse uma luta pela paz e não pela guerra. Embora as cruzadas continuassem em seu curso sangrento, o impacto desse encontro teve reverberações duradouras. Por um lado, o sultão, em sua própria maneira de praticar o islamismo, também era visto como alguém que buscava um governo baseado na justiça e na misericórdia. Por outro lado, São Francisco, ao retornar de sua viagem, foi mais firme em seus esforços por um cristianismo que se preocupava com os pobres, com os doentes e com a reconciliação, ao invés de se envolver em batalhas religiosas. Esse evento, embora pouco mencionado nos relatos históricos tradicionais sobre as cruzadas, foi significativo não apenas para a história religiosa, mas também para a demonstração de como dois líderes espirituais puderam se conectar em um contexto de guerra, oferecendo uma lição sobre tolerância, respeito e o poder do diálogo interreligioso. Depois desse encontro, São Francisco continuou sua missão de espalhar a paz e o amor, enquanto Malik al-Kamil se tornou ainda mais conhecido por suas políticas relativamente justas e humanas, além de sua busca pela diplomacia. Apesar do clima de hostilidade entre as religiões, o exemplo deles permaneceu uma rara luz de humanidade no meio da escuridão da guerra. Hoje, esse encontro é lembrado como um símbolo poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar maneiras de buscar a paz e compreender o outro. A história de São Francisco e Malik al-Kamil continua a inspirar movimentos de diálogo interreligioso e é frequentemente citada como um exemplo de como líderes podem agir com mais humanidade, mesmo em tempos de grande tensão. Malik al-Kamil foi o sultão do Egito da dinastia Ayúbida, governando de 1218 a 1238.
Ele é mais conhecido por seu papel durante as cruzadas, especialmente na Quinta Cruzada. Teoseto 221. Ele era filho de Al-Adil, o irmão de Saladino, e, portanto, fazia parte de uma das famílias mais influentes e poderosas do mundo islâmico da época. Malik al-Kamil era um líder sábio e moderado, muitas vezes descrito como um governante justo e educado. Ele tinha uma abordagem pragmática da política e do governo, buscando equilibrar os interesses internos de seu império com a pressão externa das cruzadas. Durante o período de sua liderança, o Egito se manteve como um centro poderoso no mundo muçulmano, além de ser um dos principais bastiões contra as forças cristãs que avançavam em direção a Jerusalém. O sultão ficou famoso por seu encontro com São Francisco de Assis durante a Quinta Cruzada, quando o santo fez uma jornada até o acampamento muçulmano, com a intenção de pregar a paz e o cristianismo. Embora Malik al-Kamil tenha se mostrado cordial e receptivo ao encontro, ele não se converteu ao cristianismo, mas sua postura em relação ao diálogo e à diplomacia é um reflexo de sua liderança política mais voltada para a preservação de seu reino do que para o confronto direto. Malik al-Kamil também é lembrado por sua habilidade diplomática e por tentar negociar acordos com os cruzados, especialmente durante a tomada de Damietta, uma importante cidade egípcia que foi capturada pelas forças da cruzada, mas depois recuperada pelos muçulmanos sob sua liderança. Ele também teve um papel crucial nas negociações, que resultaram em uma trégua entre muçulmanos e cristãos, permitindo a paz temporária. Após sua morte em 1238, Malik al-Kamil foi sucedido por seu filho, mas seu governo é lembrado como um período de relativa estabilidade para o Egito, que continuou sendo uma potência no mundo islâmico. Ele é frequentemente descrito como um líder de grande inteligência, diplomacia e uma personalidade carismática capaz de equilibrar as demandas de seu império, com as pressões externas das cruzadas e da política islâmica interna. Para aprofundar-se nesse assunto sobre a história do encontro entre São Francisco de Assis e o sultão Malik al-Kamil, assim como outros detalhes sobre o governante muçulmano e o contexto das cruzadas, pode ser encontrada em diversas fontes históricas e estudos acadêmicos. Aqui estão algumas fontes e referências que tratam do tema. The Life of St. Francis, A Vida de São Francisco. Esta biografia de São Francisco, escrita por várias fontes, incluindo seus primeiros biógrafos como Tomás de Celano e Bonaventura, relata episódios importantes de sua vida, incluindo sua jornada ao Oriente Médio durante as Cruzadas. Francis of Assisi, A Revolutionary Life, de Adrian House. Este livro oferece uma análise mais detalhada da vida de São Francisco, incluindo suas interações com o mundo muçulmano e o encontro com Malik al-Kamil. The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land, de Thomas Asbridge, um estudo abrangente sobre as cruzadas, que menciona a diplomacia e os encontros significativos, como o de São Francisco com o sultão Malik al-Kamil. The Oxford History of the Crusades, de Jonathan Riley Smith. Esta obra oferece uma visão detalhada das cruzadas, incluindo o contexto político e religioso da época, com menções ao comportamento diplomático de Malik al-Kamil. Saladin and the Saracens, de Geoffrey Hagan. Embora mais focado em Saladino, este livro fornece o contexto da dinastia Ayúbida, incluindo a administração e as políticas de Malik al-Kamil, bem como seu papel nas cruzadas. The Crusades Through Arab Eyes, de Amin Maalouf. Este livro oferece uma perspectiva árabe das cruzadas e inclui detalhes sobre a diplomacia de Malik al-Kamil, especialmente durante a Quinta Cruzada, mas também em artigos. São Francisco e o sultão al-Malik al-Kamil. Um encontro de 800 anos. Este artigo detalha o contexto e as implicações do encontro, destacando a importância do diálogo interreligioso. O encontro de São Francisco com o sultão. Publicação que analisa a coragem de São Francisco em buscar o diálogo com o sultão, desafiando as normas da época. Encontro de Francisco de Assis com o sultão do Egito. Artigo que explora a importância desse encontro. Histórico. Enfatizando a coragem de Francisco em promover o Evangelho. Essas fontes oferecem uma visão abrangente sobre o encontro entre São Francisco e Malik al-Kamil,
proporcionando insights valiosos sobre o contexto histórico e as lições de diálogo e paz que podem ser aplicadas nos dias atuais. Obrigada por chegar até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se inscreva no canal e venha com a gente aprender ainda mais. Até o próximo vídeo!